Que o Permiano terminou com uma grande catástrofe, quase todo mundo já sabe. Mas o que o povo não sabe é o que aconteceu durante ele. Então, nesse vídeo, eu irei falar sobre o Permiano e seus animais. Esse vídeo foi uma sugestão de vídeo do Miguel Vídeos Animais. Então vamos lá. O Permiano começa há 299 milhões de anos atrás e termina 252 milhões de anos atrás. E ele termina com a maior extinção em massa do Éon Fanerozoico. Mas isto todo mundo já sabe, então vamos para o assunto. No Carbonífero, os aminiotos surgem, dando origem a duas linhagens, os sinápsidas e saurópsidas. Os sinápsidas deram origem aos mamíferos verdadeiros e os saurópsidas aos répteis e aves atuais. E pré-históricas também, claro. E o início, metade e o fim do Permiano foram três mundos paralelos. No início do Permiano, os sinápsidas começaram a dominar o planeta. Entre os principais sinápsidas herbívoros eram os caseídeos, que foram um dos principais herbívoros do início do Permiano. Alguns provavelmente tendo hábitos de vida parecido com o de hipopótamos. Mas os caseídeos não são os únicos herbívoros. Os eupelicossauros, como edafossauros, também eram herbívoros bem comuns. Mas os euspelicossauros também tinham representantes carnívoros, como Dimetrodon. Mas eles só foram um dos sinápsidas principais do Permiano, pois outras formas mais adaptadas e especializadas à vida terrestre surgiriam ainda nesse período. Na metade do Permiano, os principais carnívoros eram os dinocefálios, como o anteossauros, que chegava aos 5 metros de comprimento e os 7 quilos. Nas árvores, um sinápsido amonodonte chamado Sumínia se escondia e vivia entre os galhos, tendo uma cauda provavelmente preensil e uma espécie de polegar. Ele foi um dos primeiros tetrápodes que se adaptaram para a vida arborícola. Talvez os principais predadores mais famosos sejam gorgonopsídeos do final do Permiano, como Inostronsevia. Eram predadores robustos e grandes, tendo presas igualmente grandes. Os saurópsidas, na época, eram pequenos, mas com restrições. Alguns, como os pareiasauros, eram répteis enormes, fortemente armados, para se defender de predadores como Inostronsevia, como escutossauros. Os animais que dariam origem aos archossauros, aves, dinossauros e crocodilianos, eram muito tímidos e, consequentemente, raros. Peixes cartilaginosos bizarros viviam nos mares, como Helicoprion, vivendo de um jeito parecido com os peixes do Carbonífero. Hoje em dia nós sabemos que eles são mais próximos das quimeras do que de tubarões. E uma das coisas que mais chamam a atenção nesses animais é sua boca, com uma espécie de estrutura parecida com uma mandíbula.
em formato espiral. Nos mares, existem evidências que os ictiossauros surgiram ainda no Permiano, o que é muito surpreendente, pois até onde sabíamos, eles surgiram no Triássico, no período seguinte. E os anfíbios do Permiano não ficavam de lado. Uma espécie de anfíbio com um hábito parecido com o de crocodilos convivia com o Inostrancevia, com o Eriops. Uma outra espécie de anfíbio, só que desta vez brasileiro, é o Prionosuchus. Ele pode ter sido o maior anfíbio que já viveu, podendo chegar até 9 metros de comprimento. Um outro anfíbio muito importante para o Permiano é o Gerobatrachus, que provavelmente deu origem aos sapos e salamandras atuais. Um dos grupos mais comuns do Permiano aqui no Brasil são os mesossauros. Os mesossauros foram um dos primeiros amniotos a voltarem para o ambiente aquático, e é provável que comumente eles se alimentavam de pequenos crustáceos marinhos. Um certo formato corporal de insetos dominou muitos nichos ecológicos no Permiano, e eu estou falando das baratas. Mas quais são os fatores que fazem com que esse formato corporal seja tão comum no Permiano? Bem, são vários fatores, por exemplo, o sistema digestivo destes animais, que é onívoro e generalista, o que faz com que esses insetos achem alimento em condições muito ruins. A segunda é o exoesqueleto cobrindo suas asas e o resto do seu corpo lhe dava uma proteção extra. E o sistema sensorial também é bem desenvolvido, como as antenas, que são bem desenvolvidas e conseguem captar muitos odores. Além disso, alguns receptores de sons e odores em suas patas. Então, finalmente, no final do Permiano, houve uma extinção em massa, que aniquilou 90% de todos os animais, inclusive os resistentes trilobitas que haviam surgido do Cambriano. E os outros 10% dos animais dominariam o mundo e ocupariam novos nichos ecológicos. Entre eles, alguns archossauros, tímidos, mas generalistas, alguns sinápsidas, como dicynodontes, os famosos listrossauros, vários saurópsidas, anfíbios, peixes e vários outros invertebrados. Os listrossauros, por exemplo, podem ter sobrevivido pelo fato de cavarem tocas e viverem no subterrâneo, raramente subindo para a superfície, só para beber uns golinhos d'água, né, claro. Esse foi o meu vídeo, espero que tenham gostado e tchau!